Você sabia que procrastinar não é preguiça? Na verdade, é uma forma de autossabotagem que acontece de maneira inconsciente. Carl Jung descobriu que muitas vezes adiamos tarefas importantes porque lá no fundo acreditamos que não merecemos. Isso significa que a procrastinação não é sobre falta de tempo ou de organização, mas sobre emoções e crenças internas que nos impedem de agir. E quanto mais adiamos, mais nos sentimos frustrados, culpados e presos em um ciclo que parece não ter fim. O segundo ponto é sobre o ciclo da procrastinação e como ele se manifesta no dia a dia. Imagine que é domingo à noite e você sabe que amanhã terá que fazer algo importante, como enviar um e-mail, concluir uma tarefa ou fazer uma ligação que vem adiando há semanas. Em vez do agir, você acaba se perdendo nas redes sociais, assistindo séries ou ocupando-se com outras atividades que não têm importância real. Esse padrão gera sentimentos de culpa, frustração e decepção consigo mesmo. Mesmo que prometa que amanhã será diferente, o ciclo se repete, mostrando que a procrastinação é um hábito emocional que precisa ser compreendido, e não apenas combatido com força de vontade. Procrastinar não é um problema de tempo, mas um problema emocional. A mente inconsciente tenta nos proteger de algo que percebe como ameaçador, mas ao mesmo tempo essa proteção nos impede de avançar e nos destrói. Cada vez que adiamos uma tarefa importante, estamos reagindo a medos que nem sempre percebemos claramente, como o medo do fracasso, o medo do sucesso ou o medo do julgamento dos outros. Reconhecer que a procrastinação é uma resposta emocional e não uma falha de caráter é o primeiro passo para quebrar esse padrão e começar a agir de forma consciente e intencional. O conceito da sombra de Jung e como ela se manifesta na procrastinação. A sombra é a parte da nossa personalidade que contém tudo aquilo que não queremos reconhecer sobre nós mesmos. Quando procrastinamos, estamos alimentando essa sombra, reforçando a crença de que não somos capazes de cumprir nossas promessas nem mesmo conosco. É como se houvesse um sabotador interno que sussurra melhor deixar para depois, sempre que estamos prestes a avançar. Compreender a sombra e perceber que essa voz é apenas uma parte de nós, e não a verdade absoluta, é essencial para começar a quebrar o ciclo da autossabotagem e recuperar o controle sobre nossas ações. O primeiro exercício prático para lidar com a procrastinação: sempre que sentir a urgência de adiar uma tarefa, pergunto o que estou evitando sentir. A procrastinação nunca é realmente sobre a tarefa em si, mas sobre a emoção que ela desperta, como medo do fracasso, medo do sucesso ou sensação de não ser suficiente. Identifique essa emoção, dê um nome a ela e depois diga para si mesmo: aceito esse medo e escolho agir mesmo assim. Essa simples aceitação reduz o poder que a emoção tem sobre você e permite dar os primeiros passos rumo à ação. Como a procrastinação está diretamente ligada à autoestima. Segundo Jung, o processo de individuação tornar-se quem você realmente é exige enfrentar aquilo que mais teme. Muitas vezes temos medo de descobrir que somos capazes de mais do que imaginamos. Temos medo do sucesso, porque ele traz responsabilidade e exige manter padrões e lidar com consequências. Cada vez que adiamos uma tarefa importante, estamos escolhendo permanecer em uma zona de conforto dolorosa, mas familiar, evitando assumir o potencial que já existe dentro de nós e continuando a reforçar uma versão limitada de quem somos. Cada ato de procrastinação não é apenas um adiamento de tarefas, mas uma escolha de permanecer na versão de si mesmo, que não cumpre promessas e não é confiável. Ao evitar agir, você está optando por uma versão limitada de si, não está à altura dos próprios sonhos, e que se mantém presa em padrões conhecidos, mesmo que dolorosos. Jung destaca que temos duas opções na vida: viver de forma inconsciente, sendo vítimas dos nossos próprios padrões, ou despertar e nos tornar arquitetos da nossa experiência. Cada ação, mesmo pequena, é um voto pelo despertar e pelo controle sobre a própria vida. O segundo exercício prático que ajuda a conscientizar sobre os padrões de procrastinação. Pegue uma folha ou caderno e faça uma lista de todas as tarefas que você vem adiando, sem se preocupar com quantas ao lado de cada tarefa. Escreva que tipo de pessoa você seria se já tivesse completado aquela ação, menos mais segura, mais confiável, mais bem-sucedida ou mais livre. Ao olhar para essa lista, perceba que essa versão de si mesmo já existe. Não é alguém que precisa se tornar no futuro, mas alguém que já está esperando que você tenha coragem de agir em seu próprio favor e parar de traí-la. A procrastinação funciona como uma forma de autoagressão emocional. Cada vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, está traindo a própria confiança e enviando uma mensagem ao inconsciente de que não pode confiar em si mesmo. Jung observou que muitas pessoas vivem em um estado de guerra interna, onde uma parte quer crescer e evoluir enquanto outra prefere a segurança do conhecido
e sabota qualquer tentativa de mudança. Essa resistência interna consome enorme quantidade de energia psíquica, tornando o dia de procrastinação mais exaustivo do que um dia de trabalho produtivo. Reconhecer esse desgaste é o primeiro passo para transformá-lo em ação consciente. O terceiro exercício prático, conhecido como a técnica dos 5 minutos de Yun, quando sentir vontade de procrastinar, não se obrigue a completar toda a tarefa. Comprometa-se apenas a dedicar 5 minutos inteiros, com total presença, à ação que precisa realizar. Durante esse tempo, evite distrações, resistência interna ou drama emocional, menos concentre-se totalmente na tarefa. Na maioria dos casos, após esses 5 minutos, você vai querer continuar, porque o maior obstáculo não era a tarefa em si, mas o impulso inicial. Mesmo que complete apenas 5 minutos, já terá quebrado o padrão de autossabotagem e demonstrado para si mesmo que é capaz de agir, enviando uma mensagem poderosa ao inconsciente. Como a procrastinação está ligada à relação com o poder pessoal, muitas pessoas têm medo de assumir seu próprio poder porque isso traz responsabilidade e exige agir de forma plena na própria vida. Procrastinar é, nesse sentido, escolher a impotência, manter-se vítima das circunstâncias e evitar confrontar seu potencial real. Quando você realiza algo importante para outra pessoa, não precisa lidar com esse poder interno, mas quando age em benefício próprio, confronta sua capacidade de criar a vida que deseja. Jung chamou esse fenômeno de neurose do fracasso, porque é mais confortável falhar por não tentar do que arriscar e descobrir os próprios limites. O quarto exercício prático, que é mais desafiador, mas também transformador. Primeiro, identifique a tarefa mais importante que você vem adiando, aquela que sabe que mudaria sua vida se completasse. Em seguida, pergunte-se: do que estou me protegendo ao não fazer isso? E que tipo de poder eu teria se completasse? As respostas a essas perguntas revelam a raiz da procrastinação e obrigam você a confrontar conscientemente a escolha entre continuar como vítima da própria resistência ou assumir seu poder pessoal e agir. Esse exercício traz clareza e força para quebrar padrões antigos de adiamento. Vencer a procrastinação não depende de força de vontade, mas de alinhamento interno. Jung descobriu que quando há conflito entre a mente consciente e o inconsciente sempre prevalece. Você pode fazer listas, criar horários e prometer mudanças. Mas se houver uma parte sua que não acredita que merece sucesso, ou que tem medo da mudança, ela vai sabotar qualquer esforço. Por isso, técnicas superficiais de produtividade falham a longo prazo. Tentam resolver um problema emocional com soluções racionais. A chave é integrar essas partes internas, reconhecer e aceitar os medos em vez de lutar contra eles. Quinto exercício prático chamado de técnica da conversa interna. Sempre que sentir vontade de procrastinar, visualize duas partes suas, uma que quer agir e outra que quer adiar. Dê voz a ambas. A parte que deseja agir pode dizer: isso é importante para nosso futuro. Vamos fazer agora, enquanto a parte que procrastina pode responder: tenho medo de não ser suficiente ou de falhar. Em vez de silenciar essa parte, encontre um compromisso, como dedicar apenas 10 minutos à tarefa. Essa técnica funciona porque honra ambas as partes da sua psique, trabalhando com o medo em vez de lutar contra ele, permitindo que sua energia seja direcionada à ação em vez de à resistência. A verdadeira transformação acontece quando você atua a partir do amor próprio e da integridade, integrando todas as partes da sua psique. A procrastinação deixa de ser um problema quando você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar consigo mesmo. Cada vez que age, apesar do medo, honra sua palavra consigo mesmo e trata suas metas como promessas sagradas. Você escolhe ser a versão melhor de si que já existe aqui e agora. Essa abordagem permite acessar uma energia que não se esgota, porque não vem da luta, mas da harmonia interna, criando clareza, movimento natural e confiança na própria capacidade de criar a vida que deseja. Enfatize a importância de celebrar pequenas vitórias. Cada vez que você consegue agir, mesmo que por apenas 5 ou 10 minutos, está fortalecendo a confiança em si mesmo e enviando ao inconsciente a mensagem de que é confiável e capaz. Reconhecer essas pequenas conquistas cria um ciclo positivo, tornando mais fácil manter o hábito de agir e reduzir a autossabotagem emocional. A necessidade de criar um ritual diário de alinhamento interno. Antes de começar qualquer tarefa importante, reserve alguns minutos para se conectar com suas emoções, identificar medos e reforçar seu compromisso consigo mesmo. Esse ritual ajuda a preparar a mente e o inconsciente para a ação, reduzindo a resistência interna e aumentando a sensação de controle e clareza sobre o que precisa ser feito. A importância de visualizar o impacto das ações concluídas. Ao imaginar como sua vida será depois de completar cada tarefa que você vinha adiando, você reforça a motivação interna
e conecta sua ação ao crescimento pessoal. Essa visualização transforma o ato de agir em uma experiência emocionalmente gratificante, tornando mais fácil superar o impulso de procrastinar. Durante o processo de superar a procrastinação, é normal que haja recaídas e momentos de resistência. Em vez de se criticar ou se culpar, reconheça esses momentos com gentileza e compreensão. Esse acolhimento reduz a autossabotagem emocional e fortalece a relação consigo mesmo, tornando mais fácil retomar a ação sem medo. Ao dividir suas experiências, conquistas e estratégias para vencer a procrastinação com outras pessoas, você não só reforça seu próprio compromisso, como também inspira e ajuda outros a enfrentar os mesmos desafios. Esse compartilhamento cria uma rede de apoio, aumentando a responsabilidade pessoal e tornando o hábito de agir mais consistente e duradouro.